Bom dia, amados. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua manhã poderosamente. Mais uma manhã que nós estamos aqui. Hoje é quarta-feira, né? Mais uma manhã declarando a palavra, fazendo aquilo que Deus se agrada, porque Deus se agrada que a gente busque Ele pela manhã, que nós possamos ouvi-lo, que nós possamos colocar em prática, né? Principalmente não só ouvir, mas colocar em prática tudo aquilo que Deus quer nos ministrar, né? Falar conosco, nos ensinar. Sabemos que não é fácil, mas existe da nossa parte uma determinação, uma vontade, uma disposição, né, de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Hoje eu quero falar de libertar a nossa mente. Amém? Você sabe que a nossa maior batalha é travada na mente. A mente é a nossa alma, não o nosso espírito. Somos formados por corpo, alma e espírito, né? Nós temos um corpo que tem uma alma, né, e um espírito. Então, quando nós nascemos de novo, é o nosso espírito que é vivificado. O Espírito Santo se une ao nosso espírito e nos tornamos um com Deus, né? Então, o espírito regenerado expressa-se através da alma, que é a mente, emoções e vontade, né? Então, a alma, ela está habitada a fazer coisas da maneira dela, né? Por isso nós devemos sujeitar nossa alma, tornando obediente a Cristo. Esse é um processo que envolve renovação, santificação e libertação. A alma, ela controla o corpo. A mente diz aos pés para andar, os braços para se levantarem, ao dedo para apontar. A língua diz o que a alma lhe diz para dizer. Se a mente está cheia de pensamentos negativos, então a língua vai falar palavras negativas. Para que a vida de Deus seja plenamente vivida por nós, a alma tem que ser transformada. É aqui que começa a batalha. Paulo disse na igreja de Colossos para ter cuidado e não ficar cativo pelas filosofias, tradições humanas, princípios e elementares desse mundo. O que se ouve, né, entre a alma, é isso será a base para as tuas decisões. A estratégia do inimigo, né, é tomar controle da mente, amém? E aí ele deseja estabelecer fortalezas, né, para derrotar a intenção do espírito. Uma mente cativa é uma mente que compulsivamente vai para onde não deve ir. Ela argumenta contra a palavra de Deus e resiste à sua vontade. E o estado da nossa alma é revelado através das nossas atitudes. Uma atitude pode ser definida como uma avaliação positiva ou negativa em relação às pessoas, objetos, eventos, atividades, ideias ou qualquer outra coisa no nosso ambiente. As atitudes revelam nossos padrões de pensamentos. Há um instrumento de aviação chamado indicador de atitude. Ele mostra a posição, né, para o Oriente ou para o Ocidente. Então, quando um avião está a subir, ele tem uma atitude de subir o nariz. E quando está a descer, ele desce o nariz. Assim diz o ditado: a sua atitude determina a sua altitude. Assim como a atitude de um avião pode ser alterada pelo piloto fazendo alguns ajustes, nós também temos que fazer ajustes nos nossos pensamentos para experimentarmos a vida abundante que Deus deseja para nós. Devemos focar nossa mente nas coisas do Espírito. Romanos capítulo 8, versos 5 e 7. A palavra de Deus fala assim. Romanos capítulo 8. A palavra de Deus fala assim. Porque aos que inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito.
Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Né? Então, nós devemos focar nossa mente nas coisas do Espírito. Devemos ser continuamente renovados no Espírito da nossa mente. Devemos ter a mente, a atitude de Jesus, né? Que está lá em Filipenses capítulo 2, 5, que fala assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Então, meu querido, o John Maxwell, né, um autor de livros, disse que somos apenas uma atitude afastada do sucesso, né? Então, uma corrente é tão forte quanto o seu elo, e mais fraco é a mente, é tão forte como o pensamento mais fraco. Então, querer mudar nossa mente não é o mesmo que fazê-lo. Libertar uma mente cativa começa com o que se ouve, né? Jesus disse: atendeis ao que ouve, atendei ao que ouve, né? Então, o grau e a medida de atenção que damos à palavra de Deus vai ser a medida do ajustamento da nossa mente. Com uma mente renovada, nós tomamos decisões certas e a nossa vida é transformada. A palavra de Deus fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a palavra de Deus fala também que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então, nós temos que filtrar aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Eu me lembro que hoje eu tenho uma mente cativa, obediente de Cristo, missão da vontade de Deus. Mas uma coisa que o diabo trabalhou muito foi na minha mente. A maior libertação na minha vida foi a minha mente, que vinha através das músicas, né? E a minha mente era cheia de seta maligna, o diabo falava comigo na mente, e hoje eu sei discernir isso. Hoje a minha mente cativa a obediência de Cristo, a ambição da vontade do Senhor. Eu sei ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos aprender a renovar nossa mente para ouvir a voz do Senhor, né? E como eu louvo e agradeço por isso, porque depois que eu aprendi, a minha mente foi transformada, que eu aprendi a ter cativa a mente ao Senhor Jesus e a submissão à vontade do Senhor, a minha vida foi totalmente transformada nas minhas emoções, né? E andar em espírito e não pelo que sente. Por mais que nós sentimos raiva, sentimos tristeza, sentimos desespero por causa de situações, né? Muitas pessoas não conseguem dominar, né, seus sentimentos. Hoje eu entendo, meu querido, nós temos que viver uma vida em espírito para que nós possamos vencer aqui na terra, né? Ter os pensamentos de Deus na nossa mente, os pensamentos do alto, para vencer aqui na terra toda afronta, todo confronto, tudo que se levanta contra nós. Amém? Que você possa libertar a sua mente, amém? Ouvindo a palavra, praticando a palavra, não fazendo a tua vontade, porque todas as vezes nós fazemos a nossa vontade, nós não fazemos a vontade de Deus, amém? Que você possa, né, ser liberto nos seus pensamentos, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, que nossos pensamentos sejam transformados, renovados. Tua palavra diz: transformais pela renovação da mente, para que se meter qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe uma boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Muitas vezes nós experimentamos porque os nossos pensamentos não estão cativos. Senhor, eu repreendo nessa manhã todo pensamento contrário, todo pensamento, Deus, que não condiz com a tua palavra. O Senhor vai quebrando as fortalezas, os sofismas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas no Senhor para demolir fortalezas, despedaçá-las, Pai, levando todo pensamento cativo, obediente de Cristo, missão da vontade do Senhor. Pensamentos de morte sejam repreendidos, Pai. Pensamentos de desistir sejam repreendidos, Pai, porque é o Senhor que governa nossas vidas, Pai. E o Senhor também
também possa, Pai, governar os nossos pensamentos e sentimentos, quebrando essas fortalezas, levando a mente cativa à obediência do Senhor e à submissão da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua manhã, fique na paz do Senhor Jesus e um grande abraço.